boa noite. O livro é O Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Serviço de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. É forçoso observar que chega sempre um instante, na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Prece inicial. Quem quer fazer a prece inicial? Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos esta grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidas e reunidas em teu santo nome. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor permaneça, Senhor, entre todos nós. Ilumina, Pai, o nosso palestrante que irá usar a palavra nesta noite. Agradecemos a espiritualidade de Cáritas e aos nossos guias protetores para que esta paz, Senhor, transcorra em toda noite nos nossos trabalhos de hoje. E assim seja. Estimadas irmãs e irmãos do Cáritas, não posso deixar de falar da minha alegria de voltar a esta casa abençoada. É sempre motivo de grande satisfação quando recebo o contato do Jorge, da Tereza, e nos chamam a essa tarefa tão venturosa, tão feliz, que é podermos juntos estudarmos os evangelhos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. Então, gostaria de transmitir a todos vocês um abraço muito afetuoso em nome do Grupo Espírita de Djalma Farias, instituição com a qual temos laços muito profundos e antigos, e também em nome da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco. Que Jesus possa continuar nos envolvendo na sua paz, e esse ambiente de quietude, dessa profunda tranquilidade, né, que nos envolve a todos agora, possa se fazer presente cada vez mais nos nossos dias, né, em nossas vidas. Quando me foi falado a respeito dessa oportunidade de hoje, eu perguntei se eu poderia falar sobre um tema que está contido lá no Evangelho
segundo o Espiritismo, na verdade, está no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, não é? E, especificamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 3 a 5, aquele que tem como título Muitos dos chamados e poucos os escolhidos. E a nossa reflexão essa noite é exatamente sobre essas exortações que Jesus nos fez de forma muito incisiva, muito clara, muito direta. Não houve propriamente emprego de parábolas, nem recorreu Jesus a nenhuma figura de linguagem que não fosse uma forma muito objetiva de falar, de uma maneira coloquial, mas muito incisiva. E Jesus, nesse texto, não é, nessa parte da sua vivência, não é, entre nós, ele nos faz exatamente essa recomendação. Recomendação essa que está contida lá em Mateus. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando Jesus diz textualmente assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. E arremata dizendo: quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Jesus, nessa memorável lição, nos deixa muito claro, desde o início, que chamada porta estreita, que todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, já tivemos a oportunidade de refletir sobre esse assunto. Jesus nos fala das grandes dificuldades que é adentrarmos por essa porta. Fala ele, inclusive, que a questão da porta da perdição, como ele usa a expressão, a ela nós chegamos através de um caminho muito espaçoso, não é? Através de algo que é muito facilitado na nossa vida. Então, chegar na porta que é abrangente, ampla, fácil de penetrar, é também resultado de toda uma facilidade de chegarmos a ela. São os caminhos que a vida oferece. Caminhos que são alternativas. E nós vamos ver, ao longo dessa nossa reflexão, que se temos a porta estreita e a porta, vamos chamar assim de porta larga, não é? Elas são opções que todos nós temos ao longo da nossa existência. Não quer dizer que por ser largo o caminho e a porta de fácil acesso, que nós tenhamos que necessariamente por esse caminho percorrer, nem por essa porta entrar. E Jesus fala exatamente que são poucos que a encontram. E por que será que existe essa dificuldade em nós entrarmos por essa porta estreita? Será que é alguma questão física? Não, nós podemos saber, todos nós sabemos que a linguagem que Jesus aqui se refere é toda ela voltada a questões espirituais da nossa vida, né? Aliás, foi essa a grande preocupação de Jesus, abrindo aqui um pequeno parênteses. Ele não se preocupava muito com as coisas materiais. Aliás, até aqui e ali, até combatia, não é? De forma fraterna, serena, com energia, sim, mas com muito amor no coração, as convenções materiais, os cuidados materiais, não é? E vocês lembram, né, daquela passagem assim, tão simbólica, das mãos não lavadas, não é? Onde os judeus faziam da questão do asseio, não é? Das mãos, o lavar as mãos antes da refeição, era um verdadeiro ritual. Aquilo estava prescrito lá nos livros antigos, né, de Moisés, que precisava. E eles tomaram aquilo ali, que era uma questão só para ordenar os costumes de um povo que passou um período muito longo no cativeiro, longe de uma situação que pudesse eles terem maior contato com, eu diria, com a sociedade aberta, não é? Então, eles vivendo em clausura, vivendo no cativeiro, Moisés teve que ditar até questões materiais. Então, olha, lave as mãos antes de comer. Não era para salvar a alma,
nem para nos tornar, ou para que eles se tornassem melhores. É para evitar tudo aquilo que significa de contaminação, de germe. Isso foi uma lição material. E os judeus inverteram a coisa, tomaram com muito mais facilidade as coisas materiais como princípios a serem cumpridos do que as lições espirituais que o próprio Moisés houvera deixado. Então, aí é uma lição de aspecto espiritual, não tem nada a ver com aspectos materiais do nosso aprendizado. E narra esse mesmo evangelista a situação, contextualizando, né, onde é que está essa vivência de Jesus com os seus discípulos. Né? Na verdade, aí ele não estava propriamente se dirigindo aos seus apóstolos, aqueles homens mais próximos, mais aconchegados a Jesus. Não, era um ensinamento aberto e muitos ouviram, centenas ouviram, quando alguém lhe perguntou. Então foi um alguém da multidão, percebeu? Não foi um apóstolo, não foi uma pessoa que tem um nome registrado na história. Alguém, né, diz o evangelista, pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Porque havia, naturalmente, desde há muito tempo, não é? Desde que o homem começou a fazer culto à divindade, isso está praticamente ligado à história da própria consciência humana. Né? O homem sempre intuitivamente compreendeu, sempre percebeu que havia um ser maior, não é? Uma divindade a prestar culto. Então, a questão da preocupação com a salvação é antiga, não é? Todos os povos, uma coisa interessante, que podemos aqui asseverar categoricamente, até porque não é fruto de nenhuma reflexão minha, é que nunca houveram povos ateus, não é? Nunca houve nenhuma comunidade de pessoas descrentes na divindade. Cada um a seu modo, cada um de uma forma, prestando culto a um ser soberano. E aí, na época de Jesus, as pessoas também tinham essa preocupação. E perguntaram, tende alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? E aí respondeu Jesus. Resposta claríssima, não é? Esforçai-vos para conseguir essa salvação, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Isso é algo que a gente vai tentar entender também ao longo dessa nossa reflexão. E quando o pai de família, Jesus dizendo, aí já é simbolismo, não é? Tendo entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Parece ser estranho, né, que alguém possa, desejando entrar num recinto, um recinto que simboliza uma situação de felicidade, de salvação, né, possa encontrar alguém com essa postura de não permitir que alguém entre. Então, por que isso? O que é que efetivamente pode conter, não é, essa lição para nos despertar e a gente poder entender que nós não vamos, esperamos todos, não é, nos colocar nessa situação de alguém que deseja entrar, não é, e entrar em um local melhor, mais feliz, mais prazeroso, e nós não sermos recebidos. Aí vem a resposta. Aliás, é até um comentário que eles fazem, né? Ele diz: e comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas praças públicas. Notando o quê? Uma familiaridade com as coisas espirituais, com as coisas, vamos dizer assim, de ordem transcendental, as coisas do alto, não é? Muitos de nós nos sentimos plenamente familiarizados, envolvidos com as questões do espírito, e poderemos, naturalmente, isso é uma questão individual, né, nos sentirmos, ou até vivermos essa circunstância de sermos efetivamente, vamos dizer assim, rejeitados nesse nosso ingresso a um plano melhor, a uma situação mais feliz.
E aí a resposta vem de uma forma muito clara também, muito direta. Afastai-vos de mim, não é? Vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, a gente pode alargar aí o sentido da palavra para o cometimento de injustiças, né? O mal de um modo geral, as situações de desarmonia com as coisas do bem, é uma atitude iníqua, não é? Então a iniquidade é contrário aos princípios da justiça, do amor, né, da bondade, da identificação com as coisas superiores. Então, é exatamente por se colocarem estes, aqui em Jesus, ilustrou aí, na condição de pessoas próximas do que é divino, próximas do que é espiritual, próximas, vivendo mesmo a intimidade das coisas espirituais, não foram reconhecidos como tais. Não lhes foi dado acesso a essa situação melhor. Esse ingresso foi negado. Porque, apesar de conhecerem, apesar de viverem, aparentemente, as situações de familiaridade com o divino, com as coisas superiores, não eram essas pessoas que efetivamente cumpriam o que faziam. Isso seguramente encontramos ao longo da história, não é? Todos os agrupamentos sociais, religiosos, nós temos isso. E Jesus, lá atrás, na época em que viveu entre nós de uma forma mais clara, não é? Mais visível, que Jesus nunca foi embora, por isso que a gente, espírita, não costuma dizer Jesus vem, né? Porque ele nunca foi, não é? Ele continua permanentemente entre nós, e ele prometeu isso, ele assegurou que estaria sempre entre nós, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas. Então ele nunca vai embora, porque sempre haverá, sempre houve pessoas que se reúnem em nome de Jesus, verdadeiramente em nome de Jesus. Então, mas na época de Jesus, haviam muitos, porque essa pergunta foi feita por um judeu, não é? Um homem do povo, certamente. Como a religião dominante era a religião que nós sabemos, o farisaísmo, não é? Era a religião predominante na época de Jesus, provavelmente um fariseu, até bem intencionado, não é? Porque tinham muitas pessoas de bem também entre os fariseus, ele fez essa pergunta, querendo saber como é que chega a essa salvação. Então, sabendo Jesus que haviam muitos sepulcros, né, com ele mesmo, assim, qualificou, ele mesmo, definiu sepulcros caiados por fora, né, e querendo exatamente dizer que é o exterior, é aquilo que a pessoa aparenta, e não aquilo que a pessoa é. Né? Então, aparenta uma coisa e intimamente é outra. A esses, realmente, é que Jesus se referia. Os fariseus de ontem e de hoje. Né? Porque o farisaísmo assumiu uma conotação tão negativa que hoje é sinônimo de até quando você quer pejorativamente, né, se referir a alguém. Fulano é um fariseu. Né? Ninguém diz assim, fulano é um fariseu, né? Com a expressão assim cheia de júbilo, né, de contentamento. Não, fulano é um fariseu. Né? Então, fariseu no sentido de que representava ele, nessa figura, o que não é verdadeiro, o que não é vivência efetiva daquilo que fala, daquilo que diz, daquilo que prega. E aí, estamos falando em porta estreita, porta larga. Como é que a gente poderia mais ou menos entender, não é, algumas situações, alguns aspectos, não é, algumas coisas práticas, porque o Espiritismo também deve ser algo para a gente ter uma aplicação objetiva no dia a dia. Não é? É muito importante a parte filosófica, nós realmente fazermos reflexões mais profundas, mas no meu dia a dia, o que é que pode ser trabalhado, o que é que pode ser mudado, em que é que eu tenho que realmente me melhorar, o que é que eu devo ou não combater em mim, o que é que eu devo incentivar na meu próprio íntimo, para que eu, de certa maneira, me afaste da porta larga e, em contrapartida, me credencie a entrar pela porta estreita. Umas coisas bem simples. Os vícios materiais e os vícios morais, de um modo geral.
Um vício, todo mundo sabe o que é, e não tem ninguém que possa associar vício a alguma coisa boa, a não ser aqueles que o fomentam, aqueles que do vício vivem, não é? E deles se locupletam. Aí é outra história. Mas a pessoa, e normalmente, quem vive do vício não é viciado. Né? Isso é uma coisa bem interessante, que se sabe bem, não é? Essa história já foi muito bem escrita, né? Muito bem reportada. Normalmente os traficantes não consomem, eles não se envolvem com aquilo, eles querem que os outros se envolvam, porque eles sabem o que aquilo representa. Então os vícios materiais e vícios morais de qualquer ordem, qualquer uma, ou qualquer vício. Agora, nós temos também que não chegar assim e levar a coisa para extremos, não é? Para radicalismos. A pessoa faz uma fezinha na loteria, compra um bilhete, se é que tem gente ainda comprando bilhete da Loteria Federal, compra aquele bilhetezinho, às vezes, na aflição de um momento de dificuldade, não é? Compra, joga lá na Mega Sena uma vez na vida, não está prejudicando ninguém, não está propriamente se prejudicando, ele talvez esteja se prejudicando porque está jogando dinheiro fora, né? Literalmente, ele está jogando dinheiro fora. Isso já é ruim por aí, né? Porque a probabilidade matemática de alguém acertar na Mega Sena jogando aí aqueles 6 númerozinhos, né? É uma coisa tão insignificante que se qualquer um de nós pensasse, olha, para que eu vou pegar esse dinheiro e jogar? Se é para engordar os cofres do governo, ajudar a fazer volume de dinheiro, está fazendo a coisa certa. Porque é muito dinheiro que entra para o governo federal com as loterias federais. Mas com a esperança de ele se beneficiar, então, os vícios de um modo geral, os vícios que, por assim dizer, agridem a própria natureza orgânica, a economia do nosso ser, do nosso corpo, não é? Que é algo que tem uma harmonia, não é tão assim, é algo tão diáfana, né? A harmonia da saúde, a harmonia do corpo físico. Hoje a gente está bonzinho, amanhã, quando vê, está surpreendido por uma doença, por um acometimento de qualquer mal, não é? E não sabemos, às vezes, por quê. Às vezes são os excessos, não é? Pode não ser realmente um vício, mas excessos de qualquer natureza levam realmente a gente ao sofrimento. Então, porta larga, eu vou até fazer aqui um exemplo, né? Todo mundo conhece a história do André Luiz, não é? Aquele que foi um médico aqui na Terra. Existem certas divergências em quem ele teria sido realmente, se foi Oswaldo Cruz, se não foi, outros chamam de outras personalidades. O fato é que era uma pessoa que foi considerada suicida, vocês sabem disso, né? Pelo fato de cometer excessos, não é? Desregramentos alimentares, alguns vícios menos assim, enfim, de menor potencial agressivo, mas tudo isso serviu para minar a sua saúde. Então, os prazeres da carne aí está no sentido mais amplo, o desvirtuamento sexual, não é? Os apetites que são, por assim dizer, insaciáveis no campo do sexo, passando-se até a considerar pessoas que são verdadeiros sexólatras, ou seja, endeusam, adoram, vivem a sexualidade de uma forma absolutamente, vamos dizer assim, destemperada. Isso também é algo que trará à pessoa dificuldades e representa, de alguma maneira, os caminhos que levam a essa porta larga, a porta do sofrimento, a porta da dor, a porta do arrependimento, da reparação. Enganar os outros para oferir vantagem, como é comum, né? Principalmente, eu acho que não é de hoje, não. Porque Rui Barbosa, isso há talvez mais de 80 anos, quem puder me ajudar aqui, já dizia que ele já estava vivendo numa época, em que, por haver tanta desonestidade, tanta corrupção, tanta coisa sendo mal feita pelos homens na sociedade, né, que ele achava que os homens de bem já começariam a se sentir constrangidos e envergonhados por serem honestos. Então essa coisa não é nova não, corrupção não é coisa do PT não, é também do PT como é dos outros partidos todos, né? Não estamos aqui falando nenhum partido em especial, mas é muito mais antigo do que a existência dos partidos.
É algo que tem uma história vinculada à própria natureza humana, que é essa questão de querer levar vantagem em tudo. Então, enganar os outros para oferir vantagem. Isso de uma forma mais simples, mais elementar, as mais complexas. Optar pela ignorância. O que é que significa isso? É a preguiça mental e, por que não dizer espiritual, né? De aprender o novo, né? De ter progressos no campo intelectual e no campo espiritual, principalmente. E no campo das letras humanas também, né? Tem gente que tem todas as oportunidades da vida para estudar, para valorizar sua inteligência e se entregam ao comodismo, se entregam a uma postura assim de, como se diz, eu não vou me levando. E por conta disso, conseguem um certo nível de estabilidade na vida, quando conseguem, e optam por se manter no patamar que estão. Não fazem do viver um eterno descobrir, não fazem da existência uma permanente oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, optar por ignorar as coisas, principalmente as coisas espirituais, é muito sério. E nós sabemos, muita gente diz, não quero esse negócio de me envolver com o espiritismo, não. Né? Ele cobra muito da gente. Né? Ele nos dá muita responsabilidade. Né? A gente tem que trabalhar muito, tem muito compromisso. Isso é optar por permanecer na ignorância. Não é? É você estar diante do terreno, ter as ferramentas para arar, ter saúde para produzir e optar por se afastar. Isso também é algo que nos leva a uma situação de aflição, de sofrimento. É a preguiça. Né? Aliás, a preguiça está no contexto daqueles... Não tem, na teologia católica, não tem os 7 pecados mortais, né? Luxúria, preguiça e tal, né? Então, um deles é esse. A preguiça é algo que realmente nos faz conduzir por essa porta larga que vai nos deixar muito infelizes. E, num resumo, numa síntese, talvez, de tudo isso, a prática de um modo geral. Então, não há ninguém, não é, que possa, em sã consciência, a não ser que ele tenha problemas psiquiátricos, tenha algum transtorno, não é? Psicológico, que ele não saiba exatamente quando está fazendo mal. E existem situações assim. Né? Tem diversos casos, né, de pessoas que são isentadas de qualquer, da imputação de qualquer pena, de qualquer condenação, porque não têm consciência do mal que fazem. Muito bem, aí é outra história. Mas, de um modo geral, aqueles que dominam, por assim dizer, né, a sua inteligência, a sua consciência, não tem um que não saiba quando está praticando o mal. Então, a prática do mal é tudo aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. É simples assim. Tudo que eu não quiser que façam comigo, pode saber que aquilo é mal. E tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, de um modo geral, é o bem. Né? Então, porque é a regra de ouro, não é? A regra de ouro da convivência. Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Esse é um caminho para a gente chegar lá. Né? Então, nós temos, sim, condições de identificar o que é o bem e o mal, passando apenas pelo crivo da sua própria pessoa. Ou seja, se eu ouvisse de alguém isso que eu vou dizer agora, como é que eu receberia isso? Essas impressões, essa avaliação, essa crítica, essa observação. Será que isso eu gostaria de ouvir? Não gostaria não. Então, pode saber que os outros também não vão gostar, de um modo geral. É simples assim, não é? É tão simples que Jesus não teve nem perdeu nem tempo, não teve nem que investir muitas palavras para nos ensinar essa regra do amar aos outros como a si mesmo, não é? Reúne toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele disse, olha, toda a lei divina que vinha sendo estudada pelos antigos, está resumida nessa frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simples assim, mas não tão simples assim de praticar. Simples talvez de compreender, mas de fazer é um pouco diferente. E aí,
a gente vai agora ver alguma coisa relacionada com a porta estreita. Né? Porta estreita. Ora, se essas coisas aqui são coisas que a gente deve efetivamente evitar, não é? O que é que a gente poderia fazer em contrapartida para que a gente não fique com saldo devedor? Porque a gente precisa entender também uma coisa, que não fazer o bem já representa um mal em si. E tem gente que não percebe essa sutileza da lei divina. Não, eu não faço mal a ninguém. E aí, por não fazer mal a ninguém, acha que quando chegar do outro lado, a porta que ele vai encontrar é a porta, né, que leva à felicidade, à bem-aventurança, a um estado de felicidade, de tranquilidade, de equilíbrio, de amor, de paz. Não é. E não fez mal a ninguém, sim, você não fez mal a ninguém. Fez algum favor? Não fazer mal a ninguém não é favor a ninguém. Agora, o que foi que você fez de bem ou de bom? Aí é que a coisa começa a ver. Porque quando a gente faz o mal, se a gente fosse fazer isso aritmeticamente, é como se você tivesse uma conta, um saldo, né, um valor, que ele ora torna-se positivo, ora torna-se negativo. Então, o mal faz com que aquele nosso valor se torne negativo. Eu não estou fazendo mal, o valor em si permanece estável. Mas o que eu devo fazer para que esse valor, ele propriamente, ele se avolume, se agigante, se torne mais expressivo, se torne maior? É fazendo o bem. Só que não fazer o bem já é a prática do mal. Isso no dizer dos espíritos superiores. Então, desenvolver as virtudes. Isso parece uma coisa genérica, mas não. O conhece-te a ti mesmo, né, que estava lá, não é? Como dizem os historiadores, os escritores, a literatura espírita e não espírita, enfim, lá no templo de Delfos, não é? Estava lá na Grécia Antiga, escrito lá no frontispício desse templo, conhece-te a ti mesmo. Dizem que foi Sócrates que cunhou essa frase. Não, ele apenas citou o que ele viu lá, e assim como muita gente viu, só que ele deu àquela frase o valor que ela efetivamente tinha. O conhecer a si mesmo é saber o que é que virtude eu preciso trabalhar. O que é que existe em mim que não está num grau que efetivamente me torne uma pessoa melhor. Isso é fácil. Agora, se a gente quiser mesmo saber, quem melhor vai responder isso são aqueles que não gostam da gente. Né? Quando alguém, num mal entendido, numa discussão, um colega de trabalho que olha para a gente mal atravessado, pode saber que ele deve ter um bocado de razão. Pode não estar 100% certo não, viu? Mas o não gostar da gente não é só a questão do semblante, não é só a cara, o jeito de a gente rir, não. Às vezes ele está percebendo coisas em nós, por conviver com a gente. Pode ser até uma coisa gratuita. Aí não, se nunca nos viu e não gosta da gente, é outra coisa. Mas na convivência se afasta um pouco e tal, e nos critica, eu acho que valeria a pena a gente aprofundar um pouco mais isso. E tentar fazer com que os outros nos mostrem aquilo, porque nós somos muito complacentes, né? Nós somos muito assim benevolentes no auto-julgamento. Né? O conhecer a si mesmo, eu acho que se a gente parasse mesmo para pensar assim, meu Deus, eu quero entender, eu quero mergulhar nessa realidade do meu próprio ser. Eu sou uma pessoa egoísta. Se fazer essa pergunta, eu sou egoísta, né? Sou autoritário, eu sou qualquer coisa assim que a gente acha que precisa ser trabalhado. Se a gente fizer uma meditação antes e fizermos uma prece, uma evocação aos bons espíritos, seguramente viram coisas na nossa cabeça que a gente já começa a pensar, e realmente aquilo. Porque São Luís, que ajudou sobremaneira a composição da codificação espírita, ele deu uma receita interessantíssima, que eu gostaria aqui de abrir um parênteses, já que a gente está falando de desenvolvimento de virtudes. Como foi que São Luís conseguiu, em tão pouco tempo, uma ascensão moral, não é? Tão expressiva? Porque normalmente a gente nasce, cresce, morre muito parecido com o que era na juventude. Mesmas coisas, mesmos vícios, mesmos defeitos, as mesmas ladainhas, né? As mesmas coisas. E trabalhou muito pouco, às vezes, a virtude. São Luís deu a receita. Ele disse que para chegar a um grau de ser considerado um santo, inclusive, né? E não foi só santo pelos católicos.
Ele era uma criatura realmente tão evoluída, e evoluiu tanto em tão pouco tempo, aproveitou tão bem a existência, que veio para a codificação para trazer belas dissertações, grandes ensinamentos. Ele tem duas coisas que me marcou muito quando eu li isso lá atrás, pela primeira vez, e eu li e memorizei. Foi uma coisa, eu não sou muito de decorar as coisas, não gosto muito de decorar uma poesia, uma coisa, não é muito o meu forte, só se precisar mesmo. Mas eu li, e a primeira vez que eu li, parece que isso nunca mais vou esquecer. Ele diz assim: o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e nunca para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Está assim exatamente na edição da FEB, se vocês lá acharem. Um dia desse eu relendo, eu encontrei, meu Deus, foi uma viagem. O que, 17, 18 anos, quando eu li isso pela primeira vez, já faz um tempinho, viu? Mas também não faz tanto tempo assim. Eu vou bem me entregar, né? Então, o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e nunca para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Belíssima poesia, isso é para estar grifado, é para estar expresso em algum lugar, para a gente rever isso e reviver esse ensinamento. Porque normalmente a gente só olha para cima, não é? Fulano, ó, o carrinho dele é um fusquinha. Fulano tem um carro assim. Aí a casa dele, mano, fulano está morando agora em Boa Viagem. Aí o emprego dele ganha 2 mil. Fulano agora passou num concurso, está ganhando 8 mil. Perceberam? Vendo as coisas desse prisma, a gente vai se sentir sempre infeliz. A gente vai estar sempre olhando para cima. Agora, aquele que está de fusca vai dizer: rapaz, fulano, estou de fusca, o camarada ali está andando uma cadeira de rodas, né? Estou ganhando 2 mil, mas o camarada ali está desempregado com a mulher e filho para sustentar. Perceberam que é nisso aí. Agora, quando é que a gente deve olhar efetivamente para cima? É para agradecer a Deus e entregar sua alma infinita. Então, desenvolver as virtudes é algo que deve ser uma preocupação permanente. E eu estava dizendo que São Luís deu uma receita, e a receita dele foi simples. Ele disse: olha, todas as noites, ele usa assim essa expressão, está lá no Livro dos Espíritos. Todas as noites, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu passava em revista, ele usa essa expressão, o meu dia. Então ele, toda noite, antes de ir dormir, não é? A gente pega, se joga na cama, né, capota, que não é só no outro dia. Mas não, ele, em vez de começar logo ao seu descanso, ele ficava tirando da memória como foi o seu dia, as coisas que ele fez, de boa, de ruim, né? Onde foi que ele acertou, onde foi que ele errou, e ele, no dia seguinte, se esforçava para consertar o que teve oportunidade de fazer mal feito. Interessante. Então ele era o próprio fiscal dele mesmo, ele era o juiz dele mesmo, ele estava cumprindo esse conhece a ti mesmo, ele se indagava, porque provavelmente, se hoje à noite, quando a gente for dormir, a gente pensa assim: deixa eu ver se eu dei alguma bola fora, né? Alguma bola nas costas, né? Será que, se a gente parar para pensar assim, rapaz, aqui, ali, perceber, tem situações assim? Tem, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, mas a questão é tentar consertar. São Luís disse que com isso foi mais fácil ele progredir. Esforços, portanto, na reforma moral. Essa tal dessa reforma tão decantada, não é? Tão falada, tantas e tantas obras, nos chamando sempre a isso. O sacrifício pessoal. O sacrifício pessoal tem sido o caminho da santificação desses luminares da história da humanidade. Chico Xavier, a Madre Teresa, né, de Calcutá, né, a Irmã Dulce, Gandhi, não é? Pessoas que partiram para o esquecimento dos seus próprios interesses para defender e fazer valer o interesse dos outros. Então, isso é algo que nos aproxima de... É como se fosse o passaporte, é como se fosse a passagem, o bilhete, que nos deixa passar na catraca lá da porta estreita. E a prática da caridade de um modo geral. Então, temos, assim, de uma forma despretensiosa, de uma forma singela, algumas reflexões para que a gente possa dizer: opa, por aqui é porta larga, não vou me dar mal lá na frente.
por aqui, realmente, é mais difícil, né? Porque Jesus disse, né? Poucos por ela adentram, né? Porque exige muito de si mesmo. Outra gente nem entra, vão levando a gente. A porta larga, é tanta gente que a gente vai num bolo e não consegue, às vezes, nem evitar a situação. É a situação que a gente, às vezes, é manipulado, a gente é conduzido, a gente é atraído por outras coisas, né? E para outras coisas, porque a gente não exerceu a soberania da nossa vontade. Isso é outra questão também muito interessante. Então, quando eu comecei a pensar nessas coisas todas, né, me veio uma ideia, não é? Porque as lições que estão em tudo na vida, não é? Pessoa que tentar, mesmo que seja um momento apenas de lucidez, um momento apenas de reflexão, ele encontra ensinamentos, encontra verdades, encontra valores em todas as coisas, não é? Em todas as coisas, em tudo na vida nós temos algo a extrair de bom, de positivo para aprender. Não existe mal absoluto e o interessante mesmo é que a gente não julgue as coisas, não rotule nada, como Jesus recomendou, não é? Para que a gente não quebre a cara lá na frente de desapontamento e dizer, puxa, me enganei, eita, agora estou arrependido do que disse, do que eu avaliei, do que eu julguei. Observar. A postura mais interessante é diante do novo, diante do diferente, diante de algo desconhecido. Observe, não é? Avalie, depois você forma seus conceitos. E aí, como falando sobre porta estreita, principalmente, me ocorreu de trazer aqui para vocês essa historiazinha. Quem é que não conhece essa história? Eu acho que todos conhecem, né? Vocês sabem de quem é que a gente vai falar, não sabe? Não é? Nós temos aí a famosa, não é? Alice, não é? Alice, que viveu na história, aonde? No chamado País das Maravilhas, não é? Alice no País das Maravilhas. Está aí a personagem principal. E aí a gente vai tentar ver o que é que Alice, não é? E o País das Maravilhas tem a ver com o nosso dia a dia, se tem algo ali que o autor, o seu escritor, quem o concebeu, esse conto, essa fábula, pode nos ensinar. E olha que parece que tem um bocado de coisa para a gente aprender. Podemos ter certeza disso. Alice no País das Maravilhas. É uma obra, não é, desse autor. Aliás, esse é o nome verdadeiro, o nome civil, o nome de batismo, não é? O Charles Dodgson, não é? Na verdade, ele ficou imortalizado com o pseudônimo Lewis Carroll, eu acho que deve ser isso. Então, essa história tem algo muito interessante a nos ensinar. A Alice está aí pensativazinha, não é? Quem seria a Alice se a gente quisesse, por assim dizer, transpor a história, a fábula, que eu acho que todos vocês aqui devem conhecer, a menina que estava despreocupadamente, não é? Brincando no jardim da própria casa, quando é surpreendida por um coelho branco, que passa assim todo apressado, e até o fato dele passar apressado e reclamando, dizendo que estava atrasado, isso não admirou muito a Alice, não. Ela ficou mesmo interessada em entender um pouco mais da história quando o coelho sacou um relógio de algibeira. Quando ele pegou aquele relógio, Alice, aí o falar não foi nem tão expressivo assim para ela, não causou tanto espanto, mas foi justamente o sacar um relógio para poder conferir as horas. Alice, nós podemos dizer, não é? Interpretar, fazer uma analogia. Alice representa o espírito humano. Talvez vocês, no final dessa exposição, vocês concordem com algumas coisas. Reencarnado na Terra ou em mundos semelhantes, vivenciando as diversas experiências que a existência tem a oferecer. De alguma maneira, todos nós somos Alices, não é? E estamos cheios de deslumbramento diante da vida, de indagações, de coisas a responder, de coisas a aprender. E o interessante é a gente
entender aqui o que seria, no caso, então, o País das Maravilhas, considerando que Alice é o espírito humano, não é? Não necessariamente encarnado, mas é o espírito de um modo geral. O que seria o País das Maravilhas? Vamos continuar na nossa analogia para ver onde é que a gente chega. É o mundo espiritual. Mundo espiritual que contém regiões realmente felizes, né? Reservadas para aqueles que vencem a si mesmos e fazem por merecer a paz e a felicidade. Então, nessa nossa analogia, Alice somos todos nós, espíritos. E esse País das Maravilhas é o mundo espiritual, nas suas regiões mais felizes, no que ele tem de melhor para nos oferecer. É aquele acesso que a gente vai chegar através do caminho mais difícil, da porta mais estreita. Você lembra com o que é que Alice se depara, não é, para ter acesso ao País das Maravilhas? Era uma portinha, não era só estreita não, né? Era uma portinha muito pequena, muito diminuta, não é? Então, Alice, na nossa simbologia, desejando entrar nas regiões mais felizes da espiritualidade, ela tinha que fazer algo, ela tinha que tomar algum tipo de providência para ter acesso. Ela se deu conta de que a porta para ir para esse País das Maravilhas era uma porta muito pequena. E vocês sabem o que foi que ela precisou fazer para poder ter acesso a esse País das Maravilhas? Quem é que lembra de quando leu essa história? Alice, ela faz o quê para conseguir seguir pelo caminho que conduz ao País das Maravilhas? Alguma coisa se passou com ela, não foi? Aconteceu alguma coisa, não aconteceu? E o que foi? Sim, e ela ficou o quê? Perfeito, não é? Alice ingeriu lá uma bebida, ela usou um meio. O beber a poção é apenas um modo que ela encontrou de se apequenar. Alice entendeu, não é, que para ter acesso a uma região mais feliz, para poder chegar num País das Maravilhas, simbolicamente falando, ela precisava se transformar, não é? Aqui o encolhimento que a gente gostaria de chamar a atenção é para o encolhimento do nosso ego, que é um dos nossos principais adversários. O ego tem sido o nosso principal desafeto em tudo. O nosso ego, que é aquilo que nós chamamos na linguagem comum de amor próprio, né? Camarada, não cabe dentro de si. Alice, do jeito que ela era, ela não conseguia e não poderia penetrar nesse reino, não é, mais feliz, nesse País das Maravilhas, se ela não se apequenasse, se ela não se tornasse pequena. E tornar pequeno aqui, nesse simbolismo que a gente está querendo fazer, para ludicamente, não é, refletir sobre essas questões espirituais, será que nós estamos diminuindo o nosso ego? Ou será que a gente está se achando, como diz alguém, e eu achei muito divertida essa expressão, a gente está se achando assim, a última, né, a última bolacha do pacote de biscoito, né? Às vezes a gente pensa isso, né? A gente se tem em altíssima conta, não é que a gente vá se depreciar, não é? Mas nada que possa nos chamar a razão, que possa representar uma reprimenda, que possa representar uma chamada assim à reflexão, a gente não gosta muito não. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, criticado muito menos. É o ego, é aquele se achar, não é, maior do que tudo. E isso tem sido um grande empecilho no nosso progresso espiritual. Então, Jesus disse isso para a gente se apequenar, não disse? Em outras palavras, ele disse, né? Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor, não é? Aquele que quiser ser o primeiro, vai ser o último, é se tornar menor, né? Menor não é o corpo não, porque a poção mágica que Alice lá ingeriu é apenas o simbolismo que o autor encontrou para mostrar que as pessoas podem se modificar, as pessoas se transformam, as pessoas se adaptam.
Então ela queria um mundo mais feliz, ela não queria conhecer as maravilhas daquele reino, não é? Então ela fez alguma coisa. Nós desejamos conhecer também as venturas, as alegrias, a felicidade desse país das maravilhas, espiritualmente falando, vamos dizer assim, nosso lar. A gente quer ir para uma região venturosa ou a gente está querendo mesmo ir tudo para o umbral? Duvido que alguém aqui queira ir para o umbral. Eu, pelo menos, não quero. E umbral todo mundo sabe o que é, não é? Ninguém quer ir. A gente quer ir para um lugar melhor. A gente quer ir para um lugar maravilhoso. A questão é, estamos com o tamanho adequado, com a forma, vamos chamar assim de forma, não é? Adequada para entrar nesse mundo. Mas será que a gente não está tão grande que não vamos conseguir passar na porta estreita? Será que estamos com um perfil, uma performance, não é, que nos credencie a adentrar nessa porta estreita? Aí eu comecei a pensar nessas coisas, eu achei muito interessante o que estaria passando pela cabeça do autor quando escreveu essa história. E eu gostei muito de poder rever esses conceitos, porque vocês vão ficar, talvez, mais admirados ainda com o fato de ter aqui essas ilustrações da Alice, quando vocês verem as lições que estão no livro, ou seja, estão na obra Alice no País das Maravilhas. Vejam que coisas surpreendentes, quando existem verdades em todo canto. A gente só precisa ter olhos para ver. Né? Aí alguns aqui são... Quem são os principais personagens dessa fábula que eles representam? Esse aí é o coelhinho que a gente falou, né? O apressadinho, está lá um relógio enorme, né? Para dar sentido. De alguma maneira, não é? Nós parecemos um pouco com essa lebre, né? Esse coelho branco. Né? Nós parece que estamos sempre muito apressados, estamos sempre atrasados, até quando não tem nada para fazer, a gente está ansioso, a gente não está respirando pausadamente, a gente não está tranquilo, a gente não está sereno. Será que nós não estamos um pouco assim, sem saber por que correndo tanto? Porque uma coisa interessante é o seguinte, sabermos o que nós temos a fazer. E isso é interessante. E sabe quem é que vai dizer o que é que nós temos a fazer? É o personagem seguinte. Esse coelho branco, né, teve também nessa história o chamado chapeleiro maluco, né, que é um pouco de nós também, sabe? As questões dele aí na história estão muito relacionadas às coisas convencionais, à obediência do ritual do chá, de tomar lá um chá, como o bom inglês, que é o autor. Então, esse é um dos personagens também. Esse aí é que eu gostaria de chamar a atenção. Sabe quem é esse, né? Esse gato risonho, né? Esse gato risonho, ele traz na sua fala, e ele é um dos poucos que consegue dialogar com Alice durante a história, nós temos algumas reflexões ao longo desse conto. Vejam só. Primeiro Alice pergunta para o gato, que era um gato falante, né? Podeis dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Aí, o que é que ele disse, o gato? Olha, isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. E ela, despreocupada, preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Será que, de alguma maneira, nós, às vezes, não somos um pouco essa Alice, né? Sem saber para onde ir, sem saber onde queremos chegar, vivendo, talvez, sem o estabelecimento de nenhuma meta, de algo que possa efetivamente significar um valor na nossa vida? Fica aí uma interrogação. Uma causa, não é? É algo tão importante cada um de nós abraçarmos. Não precisa ser a causa mais importante da humanidade, não. Mas a gente tem que abraçar algo que dê efetivamente um sentido à nossa existência. Nós não podemos, porque eu vejo às vezes essa frase, e ela me soa assim, até assim, pueril, sabe? É uma coisa infantil. Não vou dizer ridícula, porque seria... Mas assim, vocês já viram no para-brisa do vidro traseiro de alguns carros, alguém dizer assim, eu amo minha família? Por favor, né? Esse camarada, nem a família dele amar, e ele coloca isso como se fosse algo que merecesse destaque. Né? Eu amo minha família. Perceberam como a visão da pessoa está estreita. Então, o amar a família é o mínimo. O amor filial, não é? A gratidão em relação àqueles que são os nossos familiares, é um dever mínimo, é o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos semelhantes.
O camarada coloca aquilo ali como sendo algo realmente extraordinário. Muito bem. Ele tem que amar a família dele, sim, e tem que amar todas as pessoas, todas as famílias, né? E deve dizer, olha, eu amo minha família e amo o mundo inteiro. Ficaria interessante, né? Já pensou se alguém botasse isso embaixo, né? Eu amo a minha família, amo também a sua, amo todas as pessoas. Isso seria mais interessante. Mas o fato é que nós precisamos saber para onde é que nós estamos. Qual é a nossa causa? Qual é a nossa razão de existir? A gente já tem se perguntado isso, não tem? Por que é que eu estou vivendo? Não, estou vivendo para evoluir. Tá bom. Evoluir. Tem uma meta? Tem algo assim que você diz, olha, eu vou fazer isso porque eu sei que isso é bom para mim, é bom para o mundo, é bom para a sociedade, é bom para as pessoas que convivem comigo. Isso é algo interessante a gente se perguntar. Porque senão, a gente vai querer saber para onde é que a gente vai e alguém vai nos perguntar, para onde é que você quer ir? Não, mas não sei, então vai para qualquer lugar, não é? Para onde você for, tá bom. Porque a pessoa está perdida, a pessoa está sem rumo, não sabe efetivamente o que fazer. Então, às vezes, a gente não deve nunca ser como Alice, nesse particular. Ou seja, a gente deve sempre saber para onde é que a gente está querendo ir. E saber onde é que a gente está querendo ir é saber o que nós queremos ser ou queremos fazer. Tem outra situação aqui que é interessante. Está lá dito, né, no texto de Alice no País das Maravilhas. Tudo tem uma moral se você conseguir simplesmente notar. Isso é uma verdade. Não é? Até na fábula, né, na história de Alice no País das Maravilhas, se você olhar direito, você vai ver que tem uma moral. E sabe quais são os ensinamentos que a gente pode tirar desse livro? Simples assim. Comece pelo começo. Siga até chegar ao fim, então pare. Nós vivemos aflitos, angustiados, estressados, porque a gente está querendo começar sempre pelo fim, não sabe nem por onde começar. Falta de planejamento, falta de organização na vida. E vive sofrendo, vive estressado, vive correndo, feito aquele nosso amigo lá da frente. Como é o nome do personagem? Era o Chapeleiro Louco, não é o coelho apressado, né? Vive correndo, porque a gente não usa um princípio desse simples, né? A gente vê lá aquela bagunça para organizar, meu Deus, já está pensando no trabalho que vai dar, não sabe que movendo uma simples cadeira daqui para ali, tirando uma caixa, botando daqui para ali. Isso serve também para a organização da nossa vida, não é? A gente consegue realmente chegar ao final. Às vezes a gente quer começar pelo fim, e começar pelo fim termina em desastre. Outra coisa está lá no livro de Alice, no País das Maravilhas. Isso é uma máxima, ou seja, isso é uma lição valiosa. Quando tiver dúvida, fique em silêncio. Quantos de nós falamos sem certeza, sem conhecimento, falamos o que não pensamos, falamos depois para nos arrependermos? Você tem dúvida em relação a qualquer coisa, você não tem certeza, se aquilo para você não é algo que represente um valor, uma verdade, fique calado. Porque tem uma coisa interessante nessa coisa de você ficar calado em certos momentos, em certas ocasiões. E é uma piadinha assim, meio às vezes pode até machucar um pouquinho a gente, mas é bom que a gente esteja atento para isso. Disse lá um engraçadinho qualquer, disse, olha, é preferível você ficar calado e as pessoas pensarem que você é ignorante, do que você falar e as pessoas terem certeza. Entendeu? Então, isso, de certa forma, é uma verdade. Né? A pessoa quer porque quer aparecer, quer porque quer falar. Não, eu tenho que me apresentar, tenho que dizer alguma coisa. Fala hoje, às vezes, alguma coisa que é absolutamente desnecessário. Às vezes não está nem batendo com a realidade, às vezes aquilo não é propriamente algo que precisasse nem sequer ser dito. Então, quando tiver uma dúvida, fique em silêncio. Estou terminando, Jorengo. A melhor maneira de explicar é fazer. Eu achei essa frase lá do gato genial. A melhor maneira de explicar é fazer. Como é que a gente transporta isso para o ensinamento do Evangelho? Como é? Não é verdade, minha filha? Então é isso. A gente fica pensando, não, fazer pregações bonitas e não sei o que lá mais. Não, vá viver através do exemplo, como disse. Qual é o seu nome? Val? Viu, Val? É exatamente isso. Vá fazer aquilo que você quer ensinar, que essa é a melhor maneira de explicar. Essa é a melhor maneira de você deixar alguma coisa dita
explicada, é você fazendo. Tem até um ditadozinho que diz assim, quem quer faz, né? Quem não quer, manda os outros, né? Então, se você realmente quer ensinar alguma coisa, faça que as pessoas vão aprender com o seu exemplo. Principalmente no campo das virtudes, das coisas espirituais. Por último, a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, diante dos desafios, já começa dizendo, eu não consigo. O não consigo é achar que é impossível. E se você está diante de um desafio, pode ser qualquer ele. Até de ordem moral, de ordem espiritual. Não, eu consigo. Até porque nós sabemos que o homem tudo pode na medida em que acredita. Né? Nós somos deuses, como Jesus ensinou. Só que a gente não está ainda muito crente, nem muito convencido dessa afirmativa. Então, eu acho que com essa a gente termina. Fica aí essa forma lúdica, não é? Sei lá, diferente de tentar fazer uma leitura das questões espirituais, mas é isso. Tudo tem uma moral se você conseguir simplesmente notar. Então, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para todas as coisas, principalmente olhos para ver as coisas boas e ouvidos para poder também colher essas boas coisas que a vida nos oferece. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a vocês todos pela paciência, pela bondade de terem nos acompanhado nessas reflexões e que Jesus continue nos envolvendo a todos na sua paz. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, e os nossos pensamentos, os nossos corações se unem em louvor à tua bondade e ao teu amor. Por estarmos aqui, Jesus, vivendo mais um dia, vencendo as dificuldades naturais do caminho e renovando a nossa esperança, na certeza de que o Pai, que é Deus, tem reservado para cada um de nós as melhores venturas, as maiores alegrias, a felicidade verdadeira, quando houvermos cumprido o que nos cabe realizar. E o caminho, Jesus, nós sabemos qual é. Foram os ensinamentos que nos deixaste. Que a tua paz nos envolva a todos, Jesus. Nos enche de bom ânimo e de esperança, para sabermos que só o bem permanecerá. Por maiores que sejam os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, as dúvidas, no final, tudo terminará bem. Se não está bem ainda, Jesus, é porque ainda não chegou no final. Muito obrigado por tudo, que as tuas bênçãos se façam sobre todos nós, hoje e sempre.